Então a B3 entregou o resultado do segundo trimestre de 2023 e ela entregou um lucro de um pouco mais de R$ 1 bilhão, e isso foi uma queda de 3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. E apesar de parecer um resultado relativamente morno, ou até dentro do que o mercado estava esperando, ainda assim existem algumas linhas dentro do balanço dela que me chamaram a atenção e que me fazem acreditar que os próximos períodos ela deve entregar inclusive resultados melhores. E é claro, talvez, não há garantia disso, a gente pode esperar que as ações acompanhem da mesma maneira. Então me acompanhe até o final do vídeo, que eu não vou trazer hoje para vocês no detalhe todos os números desse segundo trimestre de 2023, porque isso a gente consegue ler em qualquer matéria ou até mesmo no site de RI, mas eu quero trazer o meu ponto de vista sobre o que pode impactar ela positivamente e alguns pontos de atenção que nós temos que ter, não somente para a B3, as ações de B3, mas para a Bolsa de Valores como um todo, que acaba impactando a B3 também. Então me acompanhe até o final do vídeo, se no final vocês gostarem, não esqueçam do like, e também já faço convite para vocês, gente, vou deixar hoje aqui embaixo, apesar da B3 não ser uma exímia pagadora de dividendos, eu vou deixar o calendário de dividendos que a Levante disponibiliza todos os meses para vocês. Então uma vez que vocês cadastrem nesse link, todo início de mês, você recebe o calendário das empresas que vão pagar dividendos, como você faz para poder receber esses dividendos com Datacom, DataX, os valores, tudo bonitinho. Vou deixar o link aqui para vocês, além de, claro, o meu cupom de desconto, caso você queira fazer qualquer assinatura, não deixe de utilizar ele para conseguir, óbvio, um desconto, né? Mas vamos lá, né, gente? Então, antes da gente começar, me conta também aí se você tem B3 ou não na carteira. Pra quem me acompanha mais tempo sabe que eu tenho, sabe que eu invisto nela já tem bastante tempo. Acho que a primeira vez que eu falei sobre ela aqui no canal deve ter sido em 2018 ou 2019. Já fizemos diversos aportes nela, já pagamos 15, 16, 12, 10 e conforme ela vai balançando dentro da carteira, eu sempre tento reequilibrar ela. Então, se ela desvaloriza bastante, é óbvio que pede para fazer aportes. Naturalmente, eu volto para reequilibrar ela. E assim vai. Mas o viés segue sendo de longo prazo. E aí que a gente precisa começar a trazer alguns fatores que pode acabar impactando ela positivamente, talvez até num ciclo aí um pouco mais longo, de 1, de 2 anos. Não que isso seja a longo prazo. Eu sempre digo para vocês que longo prazo é pelo menos 5 anos, né? Mas vamos lá. E que pontos são esses, né, gente? Quando a gente viu esse corte na taxa de juros de 13,75 para 13,25, eu acho que muitos esperavam que a Bolsa de Valores ela simplesmente ia explodir. E eu digo, calma, gente, nós vimos a Bolsa de Valores já antecipando parte desse movimento desde o início do ano. Porque desde o ano passado nós já falávamos sobre o corte na taxa de juros acontecer no segundo semestre de 2023. E foi efetivamente o que acabou acontecendo. E aí eu acho que parte do mercado já vinha precificando, tanto que nós vimos isso em uma linha ali no balanço da própria B3, que mostra o volume de negociação de ações na Bolsa de Valores. Então, do primeiro trimestre de 2023 para o segundo, nós tivemos um ganho nesse volume de negociação de ações de 6,7%. Quando a gente falou também da linha de derivativos, cresceu. Então, assim, o mercado, aos poucos, já está começando a negociar mais os ativos do mercado de renda variável, já precificando esse ciclo um pouco mais longo de corte nas taxas de juros. E por quê? Porque nós esperamos que para 2023 a gente feche com uma taxa de juros de 11,75 e que talvez para até o final de 2024, talvez a gente veja uma taxa de juros ali de 9% ou até mesmo menos. E é claro que o mercado não vai esperar a taxa de juros chegar a 9% para resolver subir. O mercado vai antecipando, né, com essas expectativas de corte na taxa de juros e já vão se posicionando nos ativos. Por quê? Porque quando a gente olha a própria Bolsa de Valores, o índice Bovespa, por exemplo, ele continua num dos menores patamares quando a gente fala da relação preço-lucro. Então, as pessoas não vão esperar o ativo ficar caro para começar a investir. Eles, é claro, que vão ter que fazer uma escolha agora, né? Sair talvez de alguns títulos ali de renda fixa que estão pagando muito bem e se posicionar no mercado nesse momento, mas são escolhas e claro que precisa respeitar o perfil do investidor. Então muitos já começam a fazer esse movimento, só que tudo isso vai ser de forma gradual. E eu digo de forma gradual porque, como eu falei para vocês, muitos esperavam que com o corte na taxa de juros a bolsa ia subir, mas nós estamos há praticamente 10 dias com bolsa de valores caindo de forma consecutiva. Só que
existem outros pontos que também estão no radar. Então, sim, num ciclo um pouco maior, se nós chegarmos a uma taxa de 9%, é óbvio que é esperado que empresas como a B3 tenham um certo ganho nisso, porque as pessoas voltam a negociar mais os ativos de renda variável, talvez a bolsa dê uma animada, isso faça com que mais empresas busquem a B3 para fazer os seus IPOs, para abrir capital, e é claro que isso traz mais receita para a B3, porque geralmente as empresas esperam o mercado ficar um pouco mais otimista para elas poderem oferecer as suas ações ao preço que elas quiserem, e aí vai ter muita gente que vai aceitar isso. Mas, de qualquer maneira, é óbvio que esse ciclo tende a favorecer a B3. Só que não quer dizer que esse corte na taxa de juros garanta que bolsa de valores vai subir. Essa correlação, ela não é 100% verdadeira em 100% do tempo, porque quando a gente fala de um curto prazo, existem alguns pontos que vão chamar atenção. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o arcabouço fiscal, que ainda deve ser discutido e que precisa ser aprovado, porque o atual governo pediu uma licença para gastar nada mais, nada menos do que quase 200 bi, né? Então, precisa desse arcabouço fiscal, que seria o substituto do teto de gastos. Tem a própria questão da reforma tributária, que ela vai ser discutida agora no Senado no segundo semestre, e ela também se propôs a passar de forma parcelada, né? Então, no final das contas, agora nós vamos ter, inclusive, a discussão da tributação de dividendos e exclusão de JCPs, e eu já fiz vídeo aqui no canal, né, falando dos impactos disso no nosso mercado. Vou deixar como sugestão para vocês aqui em cima para assistirem depois desse vídeo. Então, aqui no Brasil, tudo isso fica no radar. Nesse curto prazo, pode ter uma preocupação maior, fazendo com que esse corte na taxa de juros, ele não tenha esse efeito tão rápido, que ele tenha esse efeito gradual. E não é só aqui no Brasil. Nós temos que olhar lá fora também. A China, o que está pegando agora é que muitos estão estimando aí uma crise no setor imobiliário de construção civil, por consequência também no setor de crédito e no setor financeiro, e aí isso pode impactar o crescimento da China. Muitos já estimavam um crescimento menor, mas agora estão estimando um crescimento menor ainda. E a gente sabe que China é uma grande importadora de insumos aqui do Brasil. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Vale ou até mesmo alguns frigoríficos, eles podem ser impactados por esse crescimento menor na China. E aí é óbvio que essas empresas, uma Vale, por exemplo, tem um peso muito grande no nosso índice Bovespa, e aí quando uma Vale da vida nesse curtíssimo prazo, né, acaba caindo bastante, isso puxa o nosso índice Bovespa para baixo. Mas enfim, além da China, nós temos também que olhar para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, muitos estão chamando recessão desde 2021, e aí parece que quanto mais a gente fala de recessão, mais ela demora para acontecer, né? Mas o ponto é, já tem gente cravando que de maio de 2024 não passa, que vai ser uma catástrofe, e tem gente dizendo que, olha, não vai ter essa recessão toda que muitos estão falando, vai ser simplesmente um pouso suave. O ponto é, temos uma taxa de juros lá nos Estados Unidos ainda relativamente alta para o padrão deles. Estão ali na casa de 5,5%. Mas, ao mesmo tempo, o diferencial da nossa taxa de juros para eles ainda é muito grande. Então, quando a gente tem uma taxa de 5,5 lá e uma taxa de 13,25 aqui, que é a nossa nova taxa, ainda assim talvez justifique uma boa parte dos investidores lá fora continuarem fazendo o carry trade aqui no Brasil, que é pegar dinheiro lá fora e investir em um país onde tem uma taxa de juros muito mais vantajosa. E isso, inclusive, em partes, é o que talvez ainda está segurando um pouco do câmbio. Apesar dele ter subido nesses últimos dias, ainda assim não foi uma explosão do câmbio. Muitos falavam que, olha, no primeiro corte de taxa de juros, o câmbio vai explodir. Ainda não aconteceu. Pode ser que aconteça de forma gradual, conforme a gente vai cortando as taxas de juros. Mas esse diferencial entre a taxa lá fora e aqui ainda é muito interessante, fazendo com que muitos gringos ainda coloquem dinheiro aqui no Brasil e ajude a segurar, inclusive, um pouco essa questão do câmbio, né? Então, assim, existem todos esses fatores que, no curto prazo, acabam impactando. Quando a gente fala da própria questão da economia e ainda da taxa de juros, uma taxa de 11,75, que é onde a gente espera fechar, por exemplo, em 2023, ainda é uma taxa muito alta, trazendo o preço do dinheiro a ficar muito caro. Mas caro para quê, né? Caro para estimular o varejo, para estimular o consumo, para estimular o mercado de crédito, para estimular ali financiamentos em projetos novos e tudo mais. Então, tudo isso acaba ainda sendo relativamente caro. Mas, como eu trouxe para vocês,
em um ciclo um pouco maior, que pode ser, por exemplo, de 2, 3 anos, quem sabe, de corte nas taxas de juros, isso pode trazer ganhos para empresas que se favorecem com esses juros um pouco menores, como é a própria questão da B3. Então, por conta disso e por já ver essas pequenas melhoras nesses volumes de negociação, eu acho que isso tende a trazer ali alguns resultados um pouco mais positivos para a B3. E aí, é claro, em um prazo um pouco maior, eu espero também que isso traga um resultado para as próprias ações, né? Não só para os resultados. É claro que existe um outro ponto também, e aqui é o fator de risco que muitos acabam falando, que é a questão da concorrência, né? Muita gente diz assim, a B3 vai ganhar uma concorrente, aí já era. E eu digo, calma, gente, eu acho que há 12 anos atrás, quando eu comecei a tatear o mercado de renda variável, eu já ouço que, olha, vai vir uma outra bolsa de valores aqui no Brasil. E até então isso não chegou. Eu entendo que em algum momento isso deva chegar e torço para que isso aconteça, porque isso quer dizer que o nosso mercado cresceu e justifica ter uma outra bolsa de valores. Mas por hora, nesse curto prazo, é difícil que isso venha acontecer, porque a barreira de entrada é muito grande nesse setor. Você precisa de muito dinheiro para investir em uma nova bolsa de valores, para investir nas tecnologias, por exemplo, que a B3 dispõe. E ainda, nós temos um mercado muito incipiente, muito pequeno. Nós temos hoje 2, 3% da população investindo no mercado. Nós temos uma bolsa de valores que abriga um pouco mais de 400 ações, tem mais BDRs do que ações. Então, assim, nós temos ainda um mercado muito pequeno e, ao meu ver, não justifica ter uma segunda bolsa de valores, não igual a B3. Talvez pode vir uma bolsa de valores mais segmentada, como, por exemplo, uma bolsa voltada para o agronegócio. Tudo bem, aí você pode ter uma certa divisão de receita nesse ponto, mas não uma bolsa de valores para bater de frente com a B3. Ao meu ver, pelos números que nós temos hoje de ativos negociados, de número de investidores, de volume de negócios que são feitos, talvez não justifique uma bolsa idêntica à B3. Então, apesar disso ser um ponto de risco, ao meu ver, não é um ponto de risco nesse curto prazo, beleza? Mas qualquer mudança é óbvio que eu trago aqui para vocês. Bom, gente, acho que eram todas essas as principais informações e os apontamentos que eu queria trazer. Como eu falei para vocês, eu não queria trazer todos os números no detalhe, porque isso a gente consegue olhar em qualquer notícia ou no próprio site de RI da B3, mas eu realmente queria trazer a minha visão sobre o que a gente pode esperar para a B3 daqui para frente e até mesmo o que a gente tem que colocar no radar para a Bolsa de Valores como um todo, tá? O único ponto, e aqui não é só em relação à B3 em si, é que muitos, apesar de terem esse receio de que a coisa pode piorar muito na nossa Bolsa de Valores ainda, nós temos que sim entender que a nossa Bolsa de Valores ainda negocia a múltiplos muito interessantes, relativamente barata, e que você se posicionar agora é muito menos arriscado do que você se posicionar depois que o negócio já subiu pra caramba, tá? Então, assim, e óbvio, pensando num longo prazo, né? Não adianta você querer se posicionar agora e daqui 3 meses achar que você já vai estar saindo estourando a boca do balão. Então, assim, são escolhas que o investidor tem que fazer nesse momento, e eu acho que se você definiu lá um percentual de renda variável que você tem, que você quer ter na sua carteira, dê uma olhadinha para ver se ele está em perfeito equilíbrio, se ele estiver pedindo aporte, faça os aportes pensando no longo prazo, respeitando a sua estratégia. Eu continuo investindo aqui, continuo olhando para o mercado lá fora, continuo, acima de tudo, olhando para o longo prazo e não desperdiçaria algumas oportunidades que a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil está apresentando nesse momento, beleza? Bom, dito tudo isso, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.